A Cimisa é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da Cimisa garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da Cimisa assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. Cimisa, uma boa safra começa com uma semente de qualidade. Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com o nosso boletim acompanhando a movimentação dos preços lá na Bolsa de Chicago. Quinta-feira encerrada com boas altas tanto para a soja quanto para o milho. Para a soja, para vocês terem uma ideia, o primeiro vencimento maio acabou subindo 36 pontos. É isso mesmo, 36 pontos, consolidando aí o patamar dos $15 por bushel. E o julho chegou na casa dos $15 também, 15,14 hoje, com alta de quase 35 pontos. Novembro já buscando os 13,5, $13,38 hoje de encerramento, com 28 pontos de alta. Lembrando que novembro é a referência para os americanos, para os negócios lá nos Estados Unidos. O que está acontecendo com o mercado, que a gente pode entender que tem feito ou tem justificado essa movimentação positiva por lá? Perguntas para Eduardo Vanin, analista de mercado lá da Agriinvest. O Eduardo já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação mais uma vez aqui com a gente no Notícias Agrícolas. E eu já te começo perguntando sobre esse bom humor lá em Chicago para os grãos hoje, Eduardo. Tem motivo para isso? Boa tarde, Alexander, boa tarde a todos. Sim, nós temos já... Bom, o ano todo tem sido um destaque bastante grande essa forte alta dos óleos vegetais, já desde o ano passado. E, inclusive, a FAO tem alertado para os óleos vegetais que tem liderado a inflação de alimentos no mundo. E aí nós temos várias outras commodities, sendo elas alimento ou não, minérios e outras tantas, que estão batendo máximas de 10 anos, 13 anos, 8 anos. Temos várias commodities que estão em suas máximas históricas. Tudo isso acaba dando uma força também para a soja em Chicago, o milho. De forma geral, as commodities estão bastante caras e com uma escalada bastante grande por esse fluxo de dinheiro também. Então eu diria o primeiro ponto é esse fluxo de dinheiro que hoje está para commodity, os investidores buscando aí commodities como uma forma de investimento novamente. Destaque para o milho. Aí os fundos estão lá na Bolsa de Chicago com a posição comprada maior da história, passando 2011 ou 12, se eu não me engano, com mais de 430 mil contratos comprados. Então, nesse ponto, o primeiro destaque é o fluxo de dinheiro. E o segundo é do lado do fundamento, que eu falei no começo, óleo de soja, óleos vegetais subindo bastante, ainda como repercutindo quebra do ano passado, tivemos quebra na Malásia, Indonésia, redução de produtividade por causa do Laninha. Lá para eles, para nós aqui traz redução de chuva, para eles lá traz excesso de chuva, o que atrapalha a colheita e transporte diário dos cachos ali das palmeiras. Aí nós tivemos quebra também para o girassol, lá no leste europeu. Na Argentina, redução do esmagamento. E agora nós temos um crescimento do programa de biodiesel nos Estados Unidos, que o ano passado bateu recorde, 5 milhões de toneladas, crescimento de 7%, e agora com o Joe Biden no comando, se espera que esse número possa crescer mais uma vez, não só para esse ano de 2021, mas também para os próximos anos, porque daí o programa verde, que ainda não foi dado os detalhes, poderia trazer um mandatório ainda maior para o biodiesel, para o etanol de milho, e aí tem essa expectativa toda. De crescimento ainda maior no consumo americano de óleo de soja. Tudo isso vem trazendo o óleo e aí acaba puxando a soja na carona. Tem uma demanda maior de óleo num cenário de oferta mais restrita. Mas qual o prazo disso, Eduardo? Quanto tempo isso deve continuar ainda influenciando o mercado em Chicago, na sua opinião? Olha, para essa safra 2021 não tem mais jeito. Realmente, o produtor americano, para ter uma ideia, já está com, talvez, beirando seus 95% de comercialização. Não tem mais soja lá. E quem está coberto, eu digo indústria,
que cobriu o esmagamento aí até a próxima safra. Quem não cobriu vai ter que brigar pela soja, e a gente já vê os efeitos disso através dos preços internos americanos, subindo mais do que na Bolsa. Aí, como a Bolsa de Chicago, tanto para o óleo quanto para a soja, tem para os produtos no geral, tem a entrega física, eu não consigo comprar soja, eu vou para a Bolsa de Chicago, compro os contratos futuros lá para entrega, para recebimento dessa soja. Ou do óleo, se eu sou uma usina de biodiesel, não consigo comprar óleo, eu vou para a Bolsa e compro o óleo de soja na Bolsa de Chicago, para daí receber esse óleo como entrega física. Então tem todas essas questões, mas que elas têm um ponto em comum, que é a velocidade muito grande dos embarques de soja nos Estados Unidos, e que agora está fazendo o seu resultado mais claro, está deixando o seu estrago, que é a falta do grão, e aí cai o esmagamento e cai a oferta de farelo e de óleo que agora está faltando, é o grande destaque de alta. Mas daí a gente já chegou nos 15. Está consolidado esse patamar? Podemos ver o mercado indo além? Pode. Agora vem o mercado climático. O clima nos Estados Unidos está frio, como todos estão acompanhando, mais frio do que seria o ideal, mas tem chuva, então não é igual os últimos 2 anos que teve excesso de chuva e aí um atraso real do plantio, não é o caso ainda. E esse frio ele deve mudar, deve melhorar, quer dizer, ficar mais quente a partir de maio. O problema maior agora seria para o milho, que tem uma janela de plantio mais curta, a germinação pode perder um pouquinho de ritmo. Para a soja, como tem uma janela mais longa, não seria um grande problema agora. Realmente a soja está sendo embalada pelo óleo mais do que pelo clima. E a gente vê essa repercussão do clima mais forte no milho, então, Eduardo. E daí a soja meio que acompanha só. É verdade. O milho, na verdade, o milho, já desde o noturno de domingo agora que passou, começou a prestar um pouco mais atenção no clima aqui na América do Sul. No caso, Brasil. Muito seco, trazendo risco de quebra aí para o milho safrinha. E aí parece que agora Chicago começou também a assimilar essa possibilidade de uma quebra no Brasil. O Brasil muito caro na exportação, fora do jogo, o que daria vamos dizer assim, um espaço maior para os concorrentes. A Argentina, a Ucrânia e também os Estados Unidos. Então nesse ponto, Chicago, eu digo essa semana, mais do que o clima é a possibilidade de uma quebra aqui no Brasil e menos milho no mercado internacional, o que daria mais espaço para os Estados Unidos em termos de vendedor e exportador. E para disputar a área, a soja acaba acompanhando, para não perder área. Ah, verdade. Esse é um ponto muito importante, que os preços têm que fazer o papel. Por exemplo, se a gente comparar o algodão não subiu quase nada. Dessa alta aí, desses últimos 8 pregões. Soja subiu $1,50. Milho também algo bastante forte. E o algodão não subiu. Então, estamos nessa briga aí, onde o preço tem que fazer esse papel de incentivar o produtor americano a aumentar todas as culturas. Mas é claro, vai ter aquela que vai aumentar mais, outra menos, e aí, como você disse, a soja vai acompanhando para não perder área. Muito bem. Agora, vamos olhar o Brasil então. Qual o momento para o Brasil? Porque seria um momento de participação maior do Brasil no mercado internacional. Em especial, aí, compras chinesas deveriam estar acontecendo. E parece que não está no ritmo que a gente imaginou, Eduardo. Pois é. China continua com a questão da peste suína. Inclusive, saíram a divulgação de resultados do primeiro trimestre das empresas chinesas produtoras de carne. Todas elas foram muito mal. Com exceção aí de 2 das 10, top 10, 2 tiveram um aumento no lucro, mas as 8 tiveram queda no lucro. Isso por conta do quê? Preços mais baixos, a produtividade das matrizes menor, a peste suína africana e novas variantes desse vírus. Tudo isso tem impactado o milho caro também, é um ponto que todas elas comentam, mas o ponto a produção caiu nesse primeiro trimestre de 2020. Isso se deve muito à questão das zoonoses. Então a China nesse momento tem uma demanda por rações não muito boa, que a gente já tem comentado bastante, o que atrapalha muito o Brasil agora e não os Estados Unidos. Por isso que desde o virada do ano a gente tem falado, produtores, melhor estratégia esse ano é a operação caixa, e tem dado muito certo,
produtor está escapando, né? Quem fez? Escapou da queda do dólar, escapou da queda dos prêmios. Hoje o prêmio maio de novo, território negativo. Tudo que está subindo lá em Chicago, o prêmio está anulando, boa parte. E aí a Bolsa de Chicago tem subido bastante. Então, para quem fez a operação caixa, está muito feliz. Deve estar muito feliz. Pois é, mas só para a gente entender a dinâmica dessa comercialização, a China não comprou até agora e nem vai comprar, Eduardo? Será que a gente tem risco aí, ou pelo menos ponto de alerta a se destacar para o segundo semestre? Olha, um ponto é o seguinte, a margem lá não está boa, principalmente considerando a soja brasileira. E nós, nesse ponto, somos muito penalizados pela curva em Chicago. Para ter uma ideia, a precificação da soja maio no Brasil, ou mesmo junho e julho, precificadas aí acima de $15. Maio lá em Chicago, 15,33 e o julho 15,15. Já a soja americana para, por exemplo, o embarque outubro ou novembro, já seriam precificadas a um bushel de 13,37. Isso em termos de custo da matéria-prima faz uma baita diferença. Então a soja brasileira está muito cara, em função da curva em Chicago, e a soja americana mais atrativa. Realmente a China está muito devagar nas compras da nossa soja para essa temporada, comprando um pouco mais de soja americana para safra nova, 21-22, que começa em setembro, e também a soja brasileira para 2022. Aí, que também é precificada por um bushel já bem mais baixo, o março e o maio do ano que vem. Nesse ponto, realmente, pode sobrar mais soja no Brasil para o segundo semestre, o que não aconteceu ano passado. E aliada a isso, a essa demanda menos agressiva da China, tem aquela redução de processamento de soja para a produção de biodiesel, né? Exatamente. Aqui no Brasil, como a gente viu, a ANP reduziu o mandatório de B13 para B10. Parece que não vai mudar esse ano, se os óleos vegetais não recuarem. E aí, com a margem pior, possivelmente teremos uma queda no esmagamento. O Brasil, então, nesse caso, teria outro motivo, um aumento da produção, um menor esmagamento, uma China comprando menos agora para esses meses mais curtos, teríamos mais soja brasileira para o segundo semestre, que, como eu falei, não tivemos essa situação no ano passado. Mas a ponto de respingar no preço, Eduardo? Na precificação? Sim. Porque nesse momento, vamos falar de Chicago, a soja em Chicago está precificando o plantio, a oferta, e está apertado. Mas quando virar a chave e passar a olhar a demanda novamente, que aí vai olhar para a China, se a China tiver com uma demanda não muito boa ainda, e ainda comprando soja no Brasil, por exemplo, para embarque em setembro, outubro, algo assim, então essa soja brasileira vai passar a concorrer com a soja americana, e daí aí pode mudar o cenário. Porque nessa disputa o Brasil perde no prêmio, é isso? Na verdade, o Brasil não tem uma tradição de segurar muito estoque de soja. Ao contrário dos Estados Unidos, a gente já viu temporadas, por exemplo, na guerra comercial, os Estados Unidos virou a temporada com 24 milhões de toneladas de estoque, perto disso. O Brasil não tem essa condição. Na sequência, lá em janeiro, já vai vir soja nova. Então a gente não teria essa condição de segurar um estoque grande de soja. Então, nesse ponto, o prêmio aqui no Brasil teria que fazer esse trabalho de tornar a soja brasileira mais competitiva em relação à soja americana. Uhum. Para atrair o comprador. Aí é o contrário, exatamente. Uhum. Mas, imaginando que o Brasil já vendeu 70%, me conteste aí, enfim, eu não tenho esses números fechados, mas 30%, ainda assim é muita soja, Eduardo, para o segundo semestre? É muito mais do que nós tivemos no ano passado. Sim. Né? Por exemplo, o ano passado, em agosto, nós já tínhamos embarcado 90% do nosso programa, até o final de agosto. Quer dizer, quase nenhuma soja para os últimos meses. E aí, nesse ano, ao que tudo indica, nós ainda vamos ter uns 30% ou 25% para embarcar de agosto para frente, no ritmo que estamos agora. E aí a gente vai ter mais soja brasileira entrando na safra americana, podendo pegar um pedacinho ali deles de um embarque em setembro, um embarque em outubro, a gente pode estar pegando um pedacinho deles. Muito bem. Mas e para a indústria brasileira, isso vai vir como oportunidade ou ela se antecipou para evitar o que aconteceu no ano passado e também não tem pressa, digamos assim, de comprar para o segundo semestre? Para o segundo semestre, a indústria brasileira está com margens negativas. E agora, ainda pior para aqueles que têm biodiesel. Nesse caso,
hoje você comprar uma soja e travar o óleo e o farelo para o segundo semestre seria travar o prejuízo. Nesse caso não vale a pena comprar soja ainda. E aí vamos ver o que vai dar na frente. Quer dizer, não tem nem demanda chinesa, não tem nem demanda interna. Nesse momento, então, o produtor está meio que sem saber o que fazer com a soja dele. Mas também não está muito preocupado, pelo que eu entendi, viu, Eduardo? Conversa com produtores, indicam que eles estão bem vendidos, então a tendência é de segurar mesmo, né? Seria essa, né? O produtor é realmente uma peça importante desse quebra-cabeça, mas o ponto que a gente tem que analisar também é como o comportamento de Chicago. E aí, se realmente nós tivermos esse fluxo, de soja, claro que se a gente pegar Mato Grosso já está praticamente vendido, acabou a história. Uhum. Agora, vamos para o Rio Grande do Sul, está pouco vendido ainda. Aí a gente poderia ter um fluxo de exportação do Porto de Rio Grande para a China, por exemplo, ou para outros compradores, durante mais para o final do ano. Isso poderia acontecer e já aconteceu no passado. Nesse ponto, a gente roubaria um pedaço do programa americano. Aí Chicago pode cair. Então veja, nesse momento, mercado muito firme, porque o foco é o clima. E tem muita coisa para acontecer. Agora, quando o foco do mercado passar a ser a demanda, ao contrário do ano passado, praticamente nós não tivemos sazonalidade de queda para a soja. Ela só subiu, porque não tinha soja, a não ser nos Estados Unidos. E agora, esse ano, pode ser que tenha soja aqui no Brasil, competitiva, e podendo entrar no segundo semestre na temporada americana. Quer dizer, não tá de todo perdido, mas precisa ter atenção, certo? Precisa ter atenção. A recomendação que eu diria é o seguinte: produtor, olhando já 2022, vá fazendo suas vendas. Em dólar por saca, está excelente, garante margem em reais também para produtores aí de outros estados, garante margem e compre um seguro de alta para essa temporada, por exemplo, para o contrato de setembro na Bolsa de Chicago, que dando algum problema de clima, algum jabu, ele vai participar do ganho, mesmo não tendo mais a soja. Essa seria... Aí ele elimina todos os riscos e fica só com o risco do prêmio que ele já pagou. Como é que é? Ele vende agora, mas faz uma opção. Exatamente. Eu estou falando de 2022. Vende a safra 2022 e compra um seguro de alta, não para 2022, para 2021, contrato de setembro. Tá. E se o mercado prometer subir mais, depois de setembro, aí ele pode rolar essa posição, por exemplo, para novembro ou para março do ano que vem. Aí ele vive o mercado. Essa é a ideia. Boa. É muito importante que o produtor possa entender as estratégias aí de proteção que ele pode fazer e as oportunidades que o mercado vai dando também, né? A partir de agora tem todo o mercado climático nos Estados Unidos que também interfere no preço. Por isso que o Eduardo fala dessa possibilidade de alta e você não deixar de participar desse movimento de alta fazendo essa opção para setembro. Seria o canal nesse momento, Eduardo? Isso, setembro de 2021. Que hoje o fechamento foi 13,80. Boa. Muito bom, bela dica. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, sempre trazendo informações importantes aí e colocando aí aquela novidade para o produtor analisar. Volte sempre, meu caro. Beleza, obrigado, Alexandre, obrigado a todos, um ótimo final de semana. Já estamos pertinho, né? Já sim. Amanhã já é sexta-feira de novo. Sextou. Isso aí. Abraço, Eduardo, até a próxima. Abraço, até mais. Tá aí Eduardo Vanin, Agriinvest, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, fazendo alertas importantes sobre o comportamento de preços. Nesse momento que a gente tem um mercado bastante puxado aí por movimento de fluxo de dinheiro, né? O mercado financeiro acionando aí os investimentos em commodities nesse momento, ajudando a puxar o mercado. Um segundo motivo, a falta de óleos vegetais aí no mercado internacional, está dando oportunidade para que o óleo de soja tenha aí seu ganho, num quadro de demanda forte. Estados Unidos deve demandar mais óleo esse ano. Então, de um lado a falta, de outro a demanda forte, isso está fazendo o preço do óleo subir nesse momento e trazendo essa volatilidade aí para o mercado da soja. Isso nesse momento.
Daqui para frente, mercado climático também influenciando o milho, que nesse momento está parado ali o plantio em função do clima frio lá nos Estados Unidos, e isso acaba influenciando a soja também, porque a soja precisa acompanhar uma possível alta do milho para não perder espaço, para não perder área. Consequentemente, o Vanin está alertando que os compradores americanos, enfim, os investidores, começaram a precificar a situação da safrinha aqui no Brasil. O que significa isso para o investidor? Significa oportunidade de venda do milho americano na safra nova. Com o Brasil fora do mercado no segundo semestre, em função de uma menor oferta aí, por uma frustração de safra, ou pelo menos uma participação menor, cabe aos Estados Unidos participar desse mercado. Isso faz também o milho subir lá em Chicago. E daí, mais uma vez, a soja correndo atrás para não perder a área. Então, a gente tem uma condição bastante interessante aí de alta para os preços do milho no mercado internacional nesse momento. No entanto, o Eduardo faz um alerta para o Brasil, porque você não tem uma demanda, como em anos anteriores, agressiva da China nesse momento, que está com margem negativa no seu esmagamento, isso fazendo a conta com a soja brasileira, né? E isso está fazendo com que a China compre muito devagar aí, e sem grandes expectativas de fazer grandes compras aí nos próximos meses, pelo menos até agosto. Daí, quando a soja começa a ficar mais barata, que é lá para setembro, quando entra a safra americana, o produto, ou pelo menos os preços no mercado internacional, estão mostrando que é mais vantajoso para os chineses comprarem a soja americana, que chega a ter um diferencial aí entre o primeiro e o contrato, o primeiro vencimento, que é o maio, e o contrato novembro, de quase dois pontos. Vamos ver os números, vamos olhar na tela. Olha aí, o maio hoje fechou a $15,33 por bushel, uma alta de 36 pontos. Novembro fechou a 13,38, quase dois pontos aí, quase 2 centes de diferença, portanto, em relação aos mercados, ao que o Brasil vende nesse momento para o preço que os Estados Unidos vai vender ou está vendendo lá em novembro. No caso do maio, houve uma alta de 36 pontos, para julho, $15,14 por bushel, uma alta de 34 pontos mais 75, para o setembro, $13,80 por bushel, 29,75, e para o novembro, $13,38 por bushel, 28 pontos de alta. Vamos ver o milho. Para maio, $6,50 por bushel, 25 pontos de alta. Para julho, 6,31, 25 de alta. Setembro, 5,77, 20,25. E o dezembro, $5,53 por bushel, 16 pontos mais 75 de elevação. E para finalizar, o trigo, que também explodiu hoje, olha aí, maio, $7,10 por bushel, 37 pontos de alta. Julho, $7,10 também, alta de 35 pontos e meio. Para setembro, $7,09 por bushel, 33,5 de alta. E o dezembro, $7,11 por bushel, 31,25. Ao contrário, né, do que acontece com a soja, o preço para dezembro, que é a safra americana, já está maior do que o preço no disponível. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.